Ô Danilo, como eu falei, né, demos um giro aqui nos quatro grandes, mas vamos falando um a um aí, à medida que o papo for rolando aqui. E aí dá para relacionar isso com o Palmeiras, porque o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras nunca vai ter esse problema, né? De cara com bico no banco, porque o elenco é curto, que é como o Abel gosta de fazer. Ele trabalha com poucos jogadores, esses caras estão lá. E o Felipe Bresciani fala o seguinte: não, aliás, o dobra de laterais, que atende por esse nome aqui, fala: Danilo, o Abel aprendeu alguma coisa com os erros da hierarquia no ano passado? Essas insistências em operários ao invés de talento dá nos nervos. Nós estamos falando do São Paulo, que é exatamente o contrário, né? Que é o excesso de estrela, muita estrela, e aí pode causar uma questão. No Palmeiras, elenco curto e elenco operário não tem isso, mas o dobra de laterais se irrita com essa história. Queria, É, antes do elenco. Danilo falar, só queria registrar uma coisa para não perder aqui o bonde, o Danilo até pode completar. Você falou que lá não tem ninguém de bico, como é que você falou, Tirone? Ah, de bico no vestiário, bicudo, É, não sei o que, bico joga. comprido. Tinha um, por isso foi mandado embora, era o papagaio. É, é verdade. E aí, Danilo? Assim, o elenco curto é o que o Abel gosta até a primeira derrota. A gente tem que ver na coletiva o que, que ele vai falar e qual justificativa ele vai dar. Se não vai falar que está acusado de trabalho infantil e tal. Eu sempre falo isso. No ano passado, o Abel teve essas duas faces aí. Teve na época que ganhava, não, eu gosto do elenco curto, eu gosto de administrar elenco curto. E na época que perdia, falava, veja bem, eu estou sendo acusado de trabalho infantil, então temos que esperar para ver se é isso que o Abel quer mesmo, esse elenco curto. Mas de fato, ele não permite ali umas reações. A gente vai lembrar o começo da trajetória dele, o Dudu ficava maluco com ele, o Scarpa chegou a jogar copinho, e a gente vê poucos episódios assim, porque logo em seguida eles são remendados, eles são tomam uma bronquinha e não repetem, porque o Abel de fato não permite que esse tipo de coisa aconteça. Pelo menos publicamente, né? Claro que ali internamente no treino, provavelmente tem ali conversas e reclamações e tal, mas a gente tem que ver se é isso que o Abel vai querer mesmo. Palmeiras, para responder a pergunta do nosso amigo, dobra de laterais, eu fico com essa dúvida também se ele aprendeu. Por que eu falo isso? Né? Durante a semana a gente soube dos treinos que ele testava o Caio Paulista, testou até o Caio Paulista na direita, testou o Aníbal, e quando a escalação é de novo com três zagueiros, com o Marcos Rocha saindo ali como o terceiro zagueiro, ajudando na construção, com o Mike jogando como ponta. A grande questão é que nesse estilo de jogo, né, com o Vanderlan também, porque o Piquerez estava fora ainda não está 100% fisicamente, então tinha o Mike de um lado, o Vanderlan do outro, e aí um ataque com Breno Lopes e Rony, para você aproveitar os pontas e tal, você tem que ter um ataque que consegue segurar um pouco mais a bola, um ataque que consegue ter bolas jogadas ali na área, às vezes para cruzamentos e tal, mas o Rony e o Breno Lopes, os caras têm 1,70 m e poucos, né? Apesar do gol histórico do Breno Lopes de cabeça contra o Santos na final da Libertadores, não é exatamente o forte dele fazer gol de cabeça, é a mesma coisa do Rony. Então é um sistema que às vezes a gente vê que não funciona tão bem porque o ataque não segura tão bem essa bola. Eu fico na dúvida se Breno Lopes e Rony são dois jogadores que vão ser o suficiente para o Palmeiras disputar toda a temporada, e ainda quando o Endrick voltar, o Endrick vai ficar até o meio do ano. Então, assim, eu não sei se esse ataque do Palmeiras é o suficiente para toda a temporada. Tenho a impressão que vai ter que buscar novos nomes aí, até porque o Estevão, que é um garoto que pode compor esse setor, não é um jogador que você vai pôr e vai falar que está pronto. Por mais diferente que ele seja e tal, ele ainda tem 16 anos. A gente viu o Endrick vendido para o Real Madrid, gigante e tal. Ele demorou um tempo a emplacar, teve um excelente final ali de Brasileirão, dá para dizer que ele foi o responsável pela arrancada do Palmeiras no Brasileirão, mas no Paulista ele não jogou bem no começo, teve até aquele papo de voltar para o Sub-20 e tal, ele demorou um tempinho, e o que é normal, na época o Abel até falava de ele para Disney e tal, é normal. Então acho que esse ataque do Palmeiras é um ataque que ainda não dá muita confiança para o seu torcedor e não ajuda nesse sistema de jogo. O Abel tem essa questão de hierarquia, né? Acho que vai demorar um tempo para ele fazer essas trocas. Ontem, em relação aos reforços, por exemplo, o que eu gostei bastante foi do Aníbal, que é o jogador que o Palmeiras
ficou devendo para o Abel no ano passado, né, que é o cara que faz mais o papel de camisa 5. Claro que ele jogou ali 30 minutos, ele entrou aos 60 minutos no lugar do Zé Rafael, mas eu gostei da participação dele, achei que ele teve presença em campo e tudo. O que eu gostaria de ver, e é uma dúvida que me ficou por conta da troca que ele fez, o Abel fez, o Abel colocou o Aníbal no lugar do Zé Rafael. Então, eu queria ter visto um meio de campo com o Aníbal fazendo o papel de 5, o Zé Rafael voltando a jogar como 8. E no jogo de ontem, o que ele fez foi colocar o Aníbal jogando como 5 e o Richard Rios continuou em campo como camisa 8. Aí fiquei até na dúvida, será que vai ser sempre assim? Será que agora, pelo Zé Rafael ter jogado o ano passado inteiro como um camisa 5, ele vai jogar mais como esse camisa 5 mesmo durante a temporada? Ou é só uma readaptação do Zé Rafael, né? Então, é uma outra dúvida. Mas desses reforços, o que eu mais gostei foi do Aníbal Moreno mesmo. Então, daria para quebrar essa hierarquia levantada pelo nosso amigo no Superchat. Gostei do Bruno Rodrigues em relação ao esforço que ele deu, mostrou um pouco mais de técnica do que o Breno Lopes, não que seja um jogador super técnico, deu uma caneta e tal. Foi uma estreia interessante do Bruno Rodrigues. Agora, do Caio Paulista foi uma estreia mais tímida, mas dentro do que eu esperava mesmo. Já disse aqui outras vezes com vocês. Para mim, a contratação do Caio Paulista vai ter muito mais barulho por conta da questão do São Paulo e tal, do que pela questão técnica. A estreia ontem do Caio Paulista foi tímida, ele jogou 45 minutos, bem tímido. Aliás, por falar em Caio Paulista, Tironi, não sei se o que vocês acham, o que os companheiros acham, mas essa questão do Caio lembrou bastante a do Veríssimo também, né? O dirigente anunciando antes, confiando em contrato que não estava assinado, e perder um jogador que era considerado bem importante. O Veríssimo acho que mais importante ainda do que o Caio Paulista. Né? Você é parecido mesmo. Você queria completar, Arnaldo? Você tinha falado? Não, só pegando esse gancho do Danilo, eu acho que essa situação de chapéu em árabe, brasileiro, português ou espanhol tal, vai muito da relação de dirigentes com empresários de futebol, mas eu sempre coloco a participação do jogador. Parece que o jogador nunca tem responsabilidade em nada, né? Tanto em relação ao Caio quanto em relação ao Lucas. Você acha que o Lucas não pode ter ficado minimamente constrangido em aparecer no evento do patrocinador como novo jogador do Corinthians, contratado? O Lucas Veríssimo, e aí acho que quando o dirigente quer contratar um jogador, basta, ou seria recomendável pesquisar muito sobre o jogador e seu empresário. O Lucas Veríssimo, numa vésperas de final, Santos e Palmeiras na Libertadores, aquela vencida com o gol do Breno Lopes, o Danilo está lembrando de primeiros passos do Abel, véspera da decisão por conta de questões salariais, tal, ele ameaçou não entrar em campo pelo Santos. Aí ele vai para o Benfica. Aí ele vem para o Corinthians, aí ele vira capitão do Corinthians, aí não sei o que lá. O Lucas Veríssimo não estaria saindo agora do país se ele não quisesse. Então não adianta, porque é o empresário, porque é a condição, porque é o Benfica. O jogador também tem responsabilidade nas suas escolhas, né? E assim como o Caio Paulista. O Caio Paulista estava numa situação, digamos, confortável no São Paulo. A torcida gostava, tal. Ao ir para o Palmeiras, eu estava lendo aqui a repercussão dos palmeirenses sobre a estreia do Caio Paulista. Os caras querem a pressão, o olhar sobre o jogador mudam. Então, ele tem os caras são maiores de idade, mas não, eles agem. Se o empresário mandar o cara pular do 12º andar, ele pula. E o cara pode ter tido experiência, jogado na seleção como o Lucas Veríssimo, é a mesma coisa, a mesma situação. Quando o clube está mais frágil, no caso do São Paulo e do Corinthians, ainda é mais. Agora, os caras, os dirigentes, eles não se dão ao trabalho de pesquisar o histórico do jogador, a quem ele pertence, quais são os direitos federativos, quem manda na carreira dele. E aí os caras lá. A única diferença de Caio para Lucas Veríssimo foi que o Caio foi contratado em definitivo numa festa de comemoração do título da Copa do Brasil, lá os caras meio tomando uma, sabe aquela coisa? E depois não se efetivou. E o Lucas Veríssimo, aí eu acho de fato mais grave pro Corinthians, a repercussão, que o time, para 2024, ele provavelmente seria o capitão do time. Como disse o Mauro, ele foi um dos garotos propaganda do anúncio do novo patrocinador, com toda a pompa, estava ali do lado.
Esse é o cara, o Mano treinou com ele 2 semanas como titular e o cara, às vésperas do jogo, pega lá, vai embora, né? Então, assim, eu não consigo eximir o jogador de responsabilidade nessas decisões, né? Porque fica tudo parecendo que são garotos de 15, 16 anos. Não tem nenhum Hendrick aí. Lucas Veríssimo é marmanjão, Caio Paulista é marmanjão, então eles que arguem com as decisões que eles tomam depois, né, para as carreiras dele, né? Aliás, acho que o Lucas Veríssimo, que foi um jogador cogitado ou presente em lista, quase foi para a Copa do Mundo, só não foi porque se machucou. A cada decisão esportiva dele, ele fica mais longe de uma evidência, de uma possibilidade de voltar para a seleção brasileira, né? Por mais que os cartolas comam as suas bolas, e são vários, os jogadores envolvidos nessas polêmicas têm total responsabilidade nisso. Não adianta, é a entrevista do Caio de apresentação. Eu deixei tudo nas mãos do meu empresário, quem decide é ele, fui passar as férias com a minha família e o que ele decidir tá bom para mim. Muitas vezes o tá bom para mim não é o melhor para você, jogador de futebol. Quero ouvir o Mauro sobre essa história. O Rodrigo Fonseca fala aqui: Vasco também tentou coediar, mas os árabes não são complicados, fazem jogo duríssimo. Olha aí uma ótima pauta para vocês. O Vasco empatou no estadual, jogando com o time reserva, e o time titular jogou lá com o Maldonado, no Chile, ganhou de 1-0, gol do Payet, mas teve briga no final, no amistoso, já tinha vencido outro jogo contra o São Lourenço no fim da semana passada, na quinta-feira passada. Mauro, essa questão, eu sempre pergunto isso para você, porque você entende bastante sabe como funciona o futebol fora daqui. Isso é mundial? Os jogadores do mundo inteiro são meio assim, alienados, não sabem exatamente, deixa tudo na mão do empresário? Eu não sei se o jogador é alienado, não. Eu acho que o jogador, muitas vezes, ele decide aquilo que o empresário quer, porque é melhor para ele. O cara chega para ele e fala: bonitão, vamos lá pro Catar, olha que é uma grana que você vai ganhar. Vai jogar menos partidas, calendário mais suave, faz muito calor, mas você vai morar numa casa espetacular, toda refrigerada. Você passa lá uns 2, 3 aninhos ali, faz seu pé de meia, eu ganho minha comissão e ficamos todos felizes. Aí o clube onde eu estou jogando atualmente, lamento, eles deixaram a brecha aqui, irmão. Então a gente vai embora. Os portugueses querem, no caso do Lucas, os portugueses também querem vender e vai embora. Assim, eu acho que a grande falha é do Corinthians aí. Você não pode deixar dar uma chance dessa. E o São Paulo também deixou a bola quicando, o Palmeiras falou e pegou o Caio Paulista. Sabe, o jogador, claro, ele faz a escolha. O empresário, ele apresenta a condição, né? Pode ter uma grande capacidade de convencimento, de persuasão. Olha, isso aqui é bom para você e tal. A gente sabe que geralmente os jogadores ouvem muito os empresários. Mas é claro que a decisão é do atleta, é ele que resolve. Estamos falando aqui de adultos, né? Agora os clubes deixam brechas, né? Deixam brechas que aí acabam sendo aproveitadas. No caso específico você citou aí o caso do Cuellar, né? O pessoal na Arábia Saudita não vai liberar o Cuellar simplesmente porque não é obrigado a liberar, tem um contrato em vigor. Como os espanhóis do Betis não estão dispostos a liberar o Luiz Henrique para o Flamengo, a não ser que pague uma quantia significativa em dinheiro, porque nesses contratos certamente os clubes estão protegidos. No caso específico desses dois atletas, os clubes brasileiros, os clubes de São Paulo e Corinthians, não estavam protegidos. Havia brecha para que eles saíssem, e saíram. Isso acontece desde sempre. Você vai lembrar que em 1989 o Vasco foi lá e tirou o Bebeto do Flamengo. Como é que funcionou aquilo? A multa, na época, era calculado um valor, né, quando havia quando o contrato não era renovado, havia um impasse, ainda havia a lei do passe, aí em cima do salário se calculava um valor. Esse valor ficava estipulado na federação. O Vasco convenceu o Bebeto a jogar lá pelo Vasco, ofereceu uma quantia bem maior do que o Flamengo pagaria a ele, tinha vendido na época Giovanni Romário, né, o Vasco estava com muito dinheiro, ofereceu, o Bebeto aceitou, foi lá na federação, pagou o valor da multa e levou o ídolo do Flamengo para jogar no Vasco. Em 1989, e já acontecia isso. Estamos falando do Bebeto, que era titular da seleção, fazia a dupla já com o Romário, Copa América, os dois foram ótimos, o Brasil foi campeão depois de 40 anos, no Maracanã, essa coisa toda. Sempre foi assim, com jogadores de diferentes níveis, né? A gente pode falar do Caio Paulista, que é um jogador periférico, o Lucas Veríssimo, que ainda foi para a Europa e tal, ou do Bebeto, que era um jogador da seleção brasileira, um jogador importantíssimo, dos mais importantes do país naquele momento. Sempre foi assim, sempre vai ser. Agora, o clube deixou a bola quicando, vacilou, acaba acontecendo isso. Acho que os clubes é que precisam ser mais cuidadosos, mais profissionais e menos midiáticos. Né? Tem muito dirigente midiático que deixa brecha para acontecer esse tipo de coisa.
Ô, Trajano, nossa enquete, quase 4 mil votos aqui já. Qual foi a nossa... Estipulamos quantos likes hoje? 4 mil? 4 mil. Tá quase. 75% não, tá quase não. aí. Estamos com 3 mil, então vamos aí, vamos correr. Nossa enquete, super equilibrada, Trajano. Quem você acha que está ganhando? Vou repetir para você. Qual a principal questão na primeira rodada do Paulista? Corinthians será competitivo? Rames vai jogar? Santos pode surpreender? Novatos vão jogar no Palmeiras? O que você acha que está dando? Que coisa, hein? Que coisa bonitinha do pai. Vamos repetir as hipóteses? Vamos lá. Qual a principal questão na primeira rodada do Paulista? Corinthians será competitivo? Rames vai jogar? Santos pode surpreender? Novatos vão jogar no Palmeiras? Talvez. Você vê que eu já respondi sem responder. Né? Rames vai jogar, você falou não, é isso? Falei não. Rames vai jogar. Não quero dizer que ele não vai jogar. Capaz dele jogar um jogo ou outro, mas não estou dizendo que ele vai ser o titular. Estou dizendo sob esse ponto de vista. Né? Ele não é mais titular. Ele não entrou em campo, ficou nem no banco, não sei se tinha condição de jogar. Então, todas as perguntas aí levam ao nada. Né? Ponto de interrogação. Corinthians vai ser competitivo? Sei lá, pô. Né? O Corinthians é uma confusão do diabo. Ele pediu o pé no chão. Ele tá com o pé no chão faz tempo. Desde o tempo, né? Faz tempo que ele tá com o pé no chão, mano. Reclamando ali na beira do campo, xingando e tal. Vendo o jogador ir embora, contrata, vai embora. O Rames, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Ele pode jogar, pode não jogar, mas não vai ser titular. A resposta seria essa. Terceira, é o Santos. O Santos é um ponto de interrogação permanente. Né? Ganhou, tudo bem, mas você confia no Santos? Alguém confia no time do Santos? Né? E a última é em relação ao Palmeiras. Olha, não sei. A enquete não é ruim. Sendo ruim, você entendeu? Quer dizer, ela porque o campeonato estadual não promove boas enquetes. Isso é a verdade. Agora, só queria dizer que o que eu quero está absolvido. Você mesmo estava em dúvida antes do programa, você falou a enquete, mas não é muito boa, não, hein? O pessoal em casa saber que você mesmo já estava... Quem estava contra a enquete hoje, torcida brasileira, era o próprio âncora. Sabe? Antes do programa, segundos antes, ele estava falando mal da enquete. Veja eu você. mesmo eu já estava contaminado pelas... Eu só queria fazer um registro que o Danilo estava falando, vocês estavam falando dos jovens, estão até na enquete aí, né? Do Palmeiras, da base. Quem está revelando, você viu, empatou com o Palmeiras, time de cima. E a base é semifinal da Copinha. Novo Horizontino, veja você. Base por base. Né? Joga contra o Corinthians hoje. Corinthians e Novo Horizontino. Qual